Vulnerabilidade. Refúgio. É uma distorção mesmo, né? Vaidade. Quando eu tinha 12 anos até os 16. 13 anos, mais ou menos isso. 13, 14 anos. 10 anos de idade, eu desenvolvi bulimia. Eu fazia quinta série e eu tive dor de barriga. E eu fiquei com muito medo de ir no banheiro do colégio. E eu consegui ir pra casa, fingi que estava com dor de cabeça, tudo, comecei a chorar e tal, fui pra casa. E a partir desse dia, no outro dia, eu acabei ficando com muito medo, aí tive dor de barriga de novo no colégio, voltei pra casa e aí eu comecei com o hábito, por exemplo, de querer vomitar, ou de querer comer pouco. Só que comer pouco não era o suficiente pra que eu pudesse me contentar. Em dizer, não vou ter dor de barriga em um lugar que é público ou alguma coisa assim. Porque eu tinha o maior medo de chacota. Depois de 10 anos foi quando eu comecei a ter mais corpo que as outras minhas amigas. Enquanto as meninas estavam começando a ter seios, eu já tinha. Elas não tinham coxa, já tinha coxa, não fazia academia, não fazia nada. Quando eu tinha mais ou menos 14 anos, eu pesava 98 quilos. E a partir desse momento eu comecei a pensar, nossa, tem alguma coisa errada. E eu comecei a ter uma noção um pouco errada e distorcida da minha imagem mesmo, do meu corpo, por causa do meu peso. O pessoal me achava feia. Eu lembro até de uma apresentação de dança que a gente teve. E nenhum dos meninos queria dançar comigo porque dizia que tinha nojo de mim, que eu era gorda. A bulimia ela é o resultado de uma distorção, digamos assim, de pensamentos e de realidades que pairam no imaginário de uma pessoa. As meninas, elas entram nessa coisa de, às vezes, na adolescência, são mais gordinhas, tudo bem, começam a fazer dietas, sem acompanhamento. Essas dietas sem acompanhamento fazem com que elas se tornem, de uma certa forma, dependentes daquele padrão que elas conseguiram chegar, mas como não é um padrão feito por reeducação alimentar, para manter aquele padrão, eles precisam manter o transtorno. Então elas começam a desenvolver ou a anorexia, que é não comer de jeito nenhum, ou se comer, se fazer alguma coisa para compensar isso que ela comeu. E a bulimia, que é realmente a característica da purgação, ou tomar laxante, ou vomitar, ou fazer alguma coisa para manter o padrão que elas conseguiram atingir por questões de dietas irregulares. Sempre tive problema com a minha aparência, eu sempre tentei mudar ela, fosse como fosse. Até comecei a tomar remédios para cavalo, porque diziam que ia emagrecer. Funcionou. Eu queria perder peso e eu queria perder peso rápido. Então eu perdi 40 quilos ao longo de um ano, mas em alguns períodos desse tempo eu perdi muito peso em pouco tempo, porque eu fazia algumas dietas, tipo, durante essa semana eu só vou beber líquido. Você fica um mês sem comer nada, come queijo e só isso. Eu já cheguei a vomitar mais de 11 vezes por dia. Mais de 11? Mais de 11. Tipo, acordar e não ter o que vomitar e você bebe água pra vomitar. Eu passei a não ir a festas de aniversários, a atividades onde tivessem comida, porque eu não queria comer. Comia demais, tipo, eu comia 4 pães em um dia todo. Eu botava pra fora. Acho que com o dedo, a maioria das vezes. Era o mais prático, assim. Eu sabia onde eu tava tocando, né? Porque depois de um tempo você descobre o local da sua boca que é mais frágil, assim, pra você. Eu tava cortando, tava filmando, tava até perdendo a voz porque machucava. Eu forçava com a escova de dente, com o cabo, então tava machucando minha garganta. Eu não conseguia manter um alimento sólido no meu corpo porque eu castigava o meu corpo por esse motivo. Era uma compulsão para comer e depois eu ficava culpado porque eu tinha comido muito, eu precisava fazer alguma coisa, porque as 20 horas que eu tinha passado sem comer eu tinha jogado fora porque eu comi. Se eu preciso ser magro, né? E para ser magro eu tenho que, após ingerir um alimento, eu tenho que vomitar esse alimento, eu tenho que botar para fora esse alimento, isso é uma violência muito grande no corpo. O estômago, ele reage de uma forma com o ácido gástrico, né?
é a forma que o estômago tem para poder fazer a digestão. Você imagina todo o ácido gástrico que deveria ficar no estômago ter que novamente passar até a boca, subir pela boca. Eu passei 6 dias internado no hospital. Descobriram que eu tinha gastrite crônica. No meu pensamento, nos 2 primeiros dias era, porra, eu vou engordar com essa porra desse soro. Tô enfiando soro em mim, vou ficar mais gorda do que eu já tô. Enrolava tomando água pra tentar encher o estômago. Eu pegava comida, botava a comida no prato, botava de volta a comida na panela e botava o prato na pia e todo mundo achava que eu tinha comido. Por muitas vezes eu joguei almoço fora. Ligar o chuveiro enquanto vomita, pra ninguém ouvir, né? Colocar um celular pra tocar uma música ou alguma coisa assim, pra que ninguém possa ouvir. Ninguém sabia, porque é algo extremamente solitário, assim. Tipo, é algo que as pessoas não conseguem entender. Eu nunca procurei ajuda de ninguém, porque sempre teve aquela de, ela quer chamar a atenção. A mesma coisa foi com a depressão. Eu chegava pra falar pra minha mãe e ela dizia, você quer chamar a atenção, você quer aparecer. Eu dizia, mãe, me coloca no psicólogo. Ela, não vou dar pagando pra você conversar. Isso é frescura. Só porque pra mim é natural, porque eu entendo, não quer dizer que as pessoas vão entender. E era um assunto que em casa eu ouvia, por exemplo, os meus pais falando, isso é uma besteira, que não sei o quê, isso não acontece e tal. E tava acontecendo dentro da própria casa, só que ninguém sabia, né? O maior problema que tem com o transtorno alimentar, às vezes, não é a pessoa, é a família. Porque eles não são apoiados como eles precisariam ser. A família precisa cumprir um papel nesse distúrbio fundamental, de apoio, de reconhecimento. Eu não procurei ajuda porque eu não achava necessário. Eu dizia que eu não estava doente. Estava bem. Agora elas são muito fortes, elas se sentem, né, muito vitoriosas por conseguir não comer, que é uma coisa bem característica da anorexia. Eu gostava da sensação que eu tinha o controle sobre o meu corpo. Era bom sofrer do transtorno da anorexia, você sente de alguma maneira um certo prazer nisso, né? Eu nunca me importei realmente como eu posso morrer, eu só pensava, cara, eu quero ficar bonita. Eu me sentia ótimo em relação ao meu corpo, assim, eu não tinha problema em relação ao meu corpo. O que eu não me sentia bem era em relação a pensar em ter dor de barriga quando fosse pro colégio ou alguma coisa assim. Não aguentava mais a ideia de ser gordo, porque eu fui gordo durante o final da minha infância, mais ou menos uns 8, 9 anos, até o meio da adolescência. Então essa ideia de ser gordo era muito ruim. Eu me importava com o que eles achavam. A gente quer ser aceito, a gente quer que olhem pra gente e digam, você é bonita, você é linda. O Ocidente se choca muito com a burca. Mas será que o Ocidente não tem outras burcas de uma forma diferente? Para eu ir à praia, né, e para eu ser aceito, no Ocidente muitas vezes a gente tem que vestir um outro tipo de burca. Então, eu tenho que vestir a burca do peito siliconado, eu tenho que vestir a burca de não ter celulite, eu tenho que vestir a burca de ter um peso que seja o menor possível, então eu tenho que ser magro. Isso é um outro tipo de burca. E quando eu tinha perdido já 30 quilos, eu estava magro, eu tinha um corpo magro, mas mesmo assim, depois de 30 quilos, eu me achava gordo. Então eu comecei a achar que aquilo não era uma coisa normal. Eu nunca consegui chegar ao corpo que eu queria porque não adiantava. Eu já estava numa fase que eu já não reconhecia. Assim, eu pensava que eu podia controlar, mas não estava controlando. Eu podia passar uma semana um pouco magra e depois voltava. Porque eu tinha acabado de comer um sanduíche e eu tinha que tirar aquilo dentro de mim, eu começava a correr atrás e eu queria vomitar. Desmaio, precisar internar para reposição hidroeletrolítica, bulímicas, porque vomitaram tanto, uma delas vomitou até sangrar, forçou, aí teve um choque hipovolêmico, precisou ser transportado em UTI móvel. Cara, eu acho que no fundo não existe ajuda. Você só realmente vai conseguir sair daquilo, você realmente só vai conseguir se curar se você procurar. Tem que ter muita força de vontade, por isso que eu te falei, foram duas letras que me fizeram sair daquilo. Eu. É uma tortura muito grande achar que aquela pessoa vai sair daquela situação sozinha, né? Não vai. A família cumpre um papel muito importante nisso. Eu não tinha amigos, juntando tudo isso, eu sempre tive problema pra socializar,
fazer amigos no colégio. Eu fui muito excluída. Aí quando começou a zoação nesse aspecto, eu vi realmente que tinha algo que eu podia fazer pra mudar. Que não era algo do tipo, meu cabelo é feio, meu dente é grande, é algo que eu posso mudar, eu vou parar de comer. Quando toda a zoação caía em cima de mim, quando a roupa não dava em mim, quando eu via no espelho e não gostava daquilo, eu corria pra ela. Porque se a minha vida pessoal estava tão distorcida, assim, estava tão conturbada, eu buscava na minha vida fake, na minha vida falsa, uma vida de verdade. Não significa dizer que ele pode tratar o transtorno e passar a vida inteira estabilizado emocionalmente, estabilizado do ponto de vista afetivo e nunca mais venha ter um episódio de transtorno. Mas ele tem que ficar vigilante. Não considero algo que foi, mas algo que é ainda, algo constante. Alguns momentos ainda pode acontecer disso eu vir a pairar na minha cabeça, digamos assim, comi demais, eu vou fazer isso e preciso vomitar. Eu não posso dizer pra você com precisão se é realmente curado, que eu sou boa hoje. Hoje realmente eu não tenho nenhuma vontade pra voltar. E amanhã? O ser humano é instável. Eu confesso que até hoje mesmo eu não me sinto livre. Tipo, se eu perceber que eu tô engordando, eu tenho meio que uma recaída para essa questão da anorexia. Tipo, não passou ainda, né? Não passou. Eu tenho alguns receios ainda em relação ao peso. Não importa quanto tempo passa, não importa o que as pessoas falem, eu continuo sendo a mesma menininha gorda do colégio. Eu não consigo até hoje me olhar no espelho e ver uma pessoa bonita. Sempre vai se ver gorda no espelho, né? E mesmo estando magra. Porque a gente se vê no olhar do outro. A gente não se vê no nosso olhar muito, sabe? E o olhar do outro é o principal. Quanto mais magro a gente tiver, por exemplo, uma pessoa que tem bulimia ou uma pessoa que tem anorexia, quanto mais magro tiver, para outra pessoa, pra gente tem uma distorção dessa imagem e vai estar gorda. O espelho ele vai refletir uns quilos que não existem e uma pessoa que não existe.